glória. Reketelia lo chana na na na. Rikatalia lo chana na na. Jesus, esta Tu és o Rei da Glória, Rei da Glória, Rei da Glória, digno de honra, és tão maravilhoso. Te louvamos, Senhor. És tão maravilhoso. Incomparável és. Outro igual não há, não há, não houve, nem haverá outro igual a ti. Teu nome tem para curar, para libertar, ressuscitar, para transformar. Jesus, Pai, Tu és o Rei da Glória. Vou pedir ao pastor que ore pela pregadora. A palavra de Deus já é abençoada. Vou pedir ao pastor que ore. O teu Espírito começa a nos batizar, o teu Espírito começa a
Amém. Glória a Deus. Não tome o teu assento. Pega a tua Bíblia. Abra no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17. Sabe, naquilo que nós aprendemos, né? A leitura da palavra é feita antes da oração, mas às vezes o Senhor é assim. Ele quebra a continuidade. Ele quebra hábitos e costumes. Quando lhe apraz fazer coisas novas. Eu disse, ele quebra costumes. Quebra hábitos quando lhe apraz fazer coisas novas. Você crê nessa palavra? Eu gostaria que você não se distraísse, porque Deus está aqui. 1 Reis, no seu capítulo 17. Se você não tiver Bíblia, encosta alguém que tem. Se você puder ajudar alguém que está a desfolhar, você poderia lhe ajudar. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro? E tem ordenado aos corvos que te alimentem. E tem ordenado a quê? Aos corvos que te alimentem. Guarda bem essa parte. Vamos para o capítulo 19. No seu versículo 4. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia. 19, versículo 4. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. E chegou e assentou-se debaixo de um junípero. E pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora o Senhor tira a minha vida, porque não sou eu melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que o anjo o tocou e lhe disse... Parece que a igreja não está aqui. E lhe disse... Acho que podemos ficar por aqui, mas vamos falar sobre Elias hoje. Então você pode tomar o teu assento. Nós vamos falar sobre 1 de Reis, capítulo 17, a 2 de Reis, capítulo 2. Vamos falar da história de Elias. A igreja está atenta? O Senhor me deu uma palavra para a igreja, para o lugar da promessa. Diferente de outras vezes, muitas das vezes quando nós temos a oportunidade de ministrar a palavra, o Senhor nos dá mensagem que pode servir individualmente para cada um. E creio que esta mensagem também poderá servir individualmente para cada um. Mas o Senhor deu uma palavra específica e geral para a igreja, lugar da promessa. O Senhor disse que chega um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo para o lugar da promessa. E nós vamos falar sobre isso. Um tempo novo. A expressão um novo tempo refere-se à mudança de ciclo ou fase. Novidades. Coisas novas. Sair do habitual e do comum para experimentar algo nunca antes vivido. Mas para nós falarmos de algo novo, para nós chegarmos à estação ou à dimensão de algo novo, nós temos alguns tempos que nós passamos e que não devem ser ignorados. E graças ao Senhor, Ele é bom, porque nós não sabemos nada e não sabemos falar. O Senhor revelou-nos e mostrou-nos através de um dia que partilhávamos a palavra com um amigo, o texto que serviria de hoje para nós estudarmos, que é a história de Elias. Eu sei que muitas das vezes nós queremos viver já um novo tempo. Eu sei que se calhar algumas pessoas já estarão prontas para no dia de amanhã viverem um tempo novo. Mas para nós vivermos, para nós chegarmos até esta dimensão, até esta estação, existem algumas coisas que nós ainda vamos viver.
E a primeira coisa que não me saltou à vista é o fato de que quando se fala de Elias, não se sabe quem foi o pai de Elias, não se sabe quem foi a mãe de Elias, não se fala como é que foi a infância de Elias. A Bíblia só fala que era de Tisbita. A Bíblia já lhe apresenta ele profetizando e declarando, não segundo a palavra do Senhor, mas que segundo a palavra dele não ia chover. E aqui eu comecei a refletir, eu disse assim, então Elias surgiu do nada, Senhor? E o Senhor me disse, não, Elias não surgiu do nada. Lê o que fala a palavra no versículo anterior, antes de ele aparecer. E a Bíblia Sagrada fala que no capítulo 16 de 1 de Reis, no versículo 29, e no 38º ano de Asa, o rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Enri, reinou sobre Israel em Samaria há 22 anos. E Acabe, o filho de Onri, fez mal à vista do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. A Bíblia está a dizer que o rei que reinava naquele tempo era um rei que, diante de todos os reis que já passaram, ele foi o rei que fez mais mal. Então eu comecei a perceber o que o Senhor queria me dizer. Então Elias não apareceu de nada. Então Elias não foi chamado do nada. É que sempre que o inimigo levantar alguém que faz mal, o Senhor por sua vez também vai levantar um ungido para aquela geração. Então Elias foi levantado como boca de Deus, como juízo, como um profeta de Deus. Não porque o Senhor queria de alguma forma demonstrar alguma coisa, ou porque Elias era bom demais, mas porque havia propósito entre a palavra de Deus ser transmitida, entre a palavra de Deus, o querer de Deus ser transmitido ao povo que estava a idolatrar, que estava a ser levado em maus caminhos por conta daquele rei. E deixa eu dizer para alguém aqui, você não surgiu por acaso. Você não existe por acaso. Existe um propósito na tua vida. Eu não sei qual é o Acabe da tua família, da tua geração, mas eu sei que você é o Elias que o Senhor levantou para ser boca de Deus, para ser juízo de Deus para a tua e para a minha geração. Interessante é que a Bíblia não conta como o Senhor lhe ungiu. A Bíblia não fala como o Senhor lhe apresenta como profeta. A Bíblia não fala do oculto dele, mas o Senhor lhe apresenta em grande. Ele declarou, não vai chover, e não choveu. Então, irmão, não se preocupa por nós não sabemos quantas horas você ora, o quanto você jejua, o quanto você tem sacrificado e renunciado. Mas uma coisa eu te digo, o Senhor até pode te preparar no oculto, mas vai chegar o momento do Senhor te expor. E quando Ele te expor, você será uma boca autorizada para declarar, não vai chover, para declarar, não vai acontecer nenhum mal, porque o Senhor estará sobre ti. E isso começa a acontecer. Então, Elias não surgiu do nada. E quero falar do primeiro tempo, que eu começo a observar do segundo tempo, porque o primeiro tempo é o tempo do oculto, é o tempo que ninguém sabe, é o tempo que não se explica, é o tempo que não tem detalhe, mas o Senhor está fazendo alguma coisa. Quero dizer para alguém, não passa, não pula esse tempo, é necessário. Não pula, não passa esse tempo. O tempo que ninguém te conhece, o tempo que ninguém sabe o teu nome, o tempo que ninguém dá por ti. Não pula esse tempo, é necessário. Porque quando o Senhor te apresentar, você terá bagagem suficiente, você terá estratégia suficiente, você terá unção suficiente para aquele tempo. Mas saindo desse tempo que a Bíblia nem revela, e eu amo isso, porque hoje nós vamos no monte e fazemos live. Hoje nós estamos num culto a fazer vídeo para que as pessoas saibam que nós estávamos na igreja quando Cristo não está em nós. Hoje queremos orar alto para todo mundo saber. Hoje queremos falar, você está de jejum. Eu sou do tempo que quando você estava de jejum, todo mundo poderia te insistir, você dizia que não. Porque havia temor nos sacrifícios que eram feitos para Deus, não era para os homens. Hoje nós queremos postar e falar dos sacrifícios espirituais que a gente fazia, mas o mestre nos ensinou. Quando
coisa, antes que eu veja alguma coisa, antes que eu passe por alguma coisa, Ele já me revela no quarto. Quando nós vivemos uma vida com o Senhor, nós temos firmeza. Se calhar alguém vai olhar para a irmã Nair agora e vai dizer: como é que ela não tem medo de falar? Tenho medo. Como é que ela não se engana? Eu se engano. Como é que ela consegue falar assim? Não sou eu que consigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Ei, deixa eu dizer para alguém: o Espírito do Senhor está sobre ti. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se o Senhor estiver comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então eu entendo o que Davi estava dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é que consegue afirmar que no vale da sombra da morte não vai ter medo? Quem consegue ouvir? Prepara a tua coisa, prepara a tua casa e faz correr. E consegue dizer: está bem, não sei o que eu vou falar com ele. Quem tem firmeza em Deus te adora. Sabe por que você não tem muita coragem? Sabe por que você não consegue chegar na pandemia, o negócio não está andando, você não consegue declarar: hoje esse negócio vai acabar? Porque tem algumas coisas que não vão dar. Uma firmeza na tua intimidade com Deus. Você não ora, você não ri. Você não lê a Bíblia, você lê a Bíblia. Tudo que você conta no passado, você não está ajudando. Você só consegue orar no máximo 5 minutos. Então, deixa eu dizer para mim: oração de 5 minutos não vai ser suficiente para você poder demonstrar ousadia. Não é pelo tempo, mas deixa eu dizer para mim: oração de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos. O que a Bíblia está dizendo? O Espírito está pronto, mas a carne é quem? Você tem que chegar numa vida de oração, que o teu corpo está dividido para parar, você não está. Eu sei que o pastor, os homens de Deus que estão aqui vão entender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Você está orando, você quer já parar. Aí você começa a se falar: não. Eu, quando assisto série, eu assisto não, depois flash. Consigo ver todas as temporadas no mesmo dia. Consigo passar madrugadas e madrugadas. Já passei na pornografia, nas redes sociais. Hoje eu vou ser irmã, meu irmão, mas orar. E chega uma direção que quando você insiste, o teu corpo já pensa, não, o Espírito não para. Você não consegue reconhecer. Que o Senhor te levante para orar, que o Senhor te levante para ler a Bíblia, que o Senhor te levante para ser ousado, destemido na tua geração. Muitos prodígios. Capítulo 18 de 1 de Reis fala dos episódios mais conhecidos. Quem não conhece aquele louvor? Caia fogo dos céus. Elias, pelo poder de Deus, fez cair fogo dos céus. Ele era um contra 450 profetas de Baal. Alguém não está entendendo o que eu estou a querer dizer, irmã Nair? Mas eu própria nem conheço bem a palavra. É agora que eu estou aí na igreja. Na minha família ninguém é cristão. Ele era um contra 450. Irmã Nair, eu sou muito pequena. Eu nem sei. Ele era um contra 450. Eu não falo da quantidade dos teus adversários. Eu falo da grandeza do Deus que você carrega. Eu falo da grandeza do Deus que você busca. O profeta está dizendo: Senhor, abre os olhos dele para ele perceber que maiores são aqueles que estão conosco. Maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo.
temer por quê? Está a temer por quê? Eu não sei falar. Ok. Jeremias também não sabia falar bem. Alguns teólogos até defendem que ele era gago. Eu sou criança, Jeremias era criança. Eu não entendo disso. Ou só estou habituado a fazer outra coisa. Davi também. Só cuidava a ovelha, vem leão, luta com ele. Tudo aquilo que você tem capacidade de usar. O nosso Deus Ele não é sábio, Ele é a própria sabedoria. E Ele vai conseguir te fazer aplicar espiritualmente. Ouça isso que eu estou a te falar. Então para de se limitar. Só que passa todas essas coisas e tem aspectos tão lindos que se eu ficasse aqui a revirar, nós não íamos sair daqui. Porque Elias pede para os profetas fazerem lá os sacrifícios dele. Mas quando Elias queria fazer o sacrifício dele, primeira coisa que ele fez, edificou o altar de Deus corretamente. Tem que ser excelente. Quem carrega o Espírito de Deus é excelente. Faz as coisas como Deus quer. Ah, não, aqui tem que ter isso, aqui tem que meter assim, aqui tem que meter as pedras, tem que estar assim. É detalhado a forma como a Bíblia explica. Elias sabia. O que me prova que Deus já estava a lhe preparar há muito tempo. Mas Elias sabia. O que é que você sabe? Tem gente que quer entrar numa batalha espiritual. O que é que você sabe? O que é que você sabe sobre unção, sobre libertação? O que é que você sabe? Elias, quando entrou para guerrear contra os 450, ele sabia como deve se fazer o altar, como deveria se clamar, que Deus ia aparecer. O que é que você sabe? Nós estamos a criar uma igreja muito rasa, de domingo, de terça, de quarta. Se te entregarem micro agora, não sabe orar. Oração é pelos aniversariantes, está a pedir libertação. Não sabe usar nenhuma passagem bíblica porque não lê. Se vier alguém agora e fazer uma coisa, vai seguir porque não conhece. Não conhece a palavra. Só conhece de ouvir dizer. Os cultos para nós se tornaram um ritual. É comum ir à igreja ao domingo, se prepara cedo. As mamães se preparam cedo, tem que ir num Cristo que não mora na tua casa segunda, terça e quarta. Só aparece no domingo de manhã, porque quando você sair dessa porta já não tem. Não precisa ter saído da porta. Basta já chegar no momento da palavra da oferta. Basta chegar aí fora. É fofoca, é palavras torpes. Vai chegar em casa, ouviu palavra, mas é ofensa. Isso não é normal, igreja. Mas eu vou chegar aí. E a Bíblia Sagrada fala que depois desse tempo, fogo dos céus caiu. Não estava a chover. Enfrentou Acabe, destemido, homem de poder. Mas no capítulo 19, eu não estou a reconhecer o Elias que eu li no capítulo 18. A Bíblia está dizendo que Elias foge de Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível que odiava os homens de Deus, que matava os profetas. Mas um homem que fez fogo cair do céu, que fez parar de chover, fugiu. Se escondeu na caverna, aonde os corvos começaram a lhe alimentar. E o Senhor me chamou a atenção que essa expressão de corvo alimentar, eu já tinha visto no capítulo 17. Mas era o Senhor que lhe mandou se retirar e lhe disse: eu vou te alimentar. Mas nesse episódio não foi Deus quem mandou Elias ir. E quantos de nós somos assim? Daquela vez o Senhor te mandou parar, mas você sabe que agora Deus não te mandou parar. Você está parado porque você tem medo. Queremos simular e mentir que estamos a fazer como Deus tinha mandado, mas você sabe que dessa vez não é porque Deus te mandou. Isso me lembrou de Moisés.
Na primeira vez Deus lhe mandou bater. Na segunda vez Deus lhe mandou tocar e ele bateu. Porque nós fazemos daquilo que o Senhor nos fala um dia como se fosse lei. Porque nós queremos esconder. Não é porque Deus te mandou fazer, você tem medo. Na vez de Moisés era ira, ele estava irado com o povo e ele bateu. Quantas vezes nós não metemos as nossas emoções e os nossos sentimentos à frente? E queremos de alguma forma mentir para nós mesmos, não. É como Deus tinha me falado. Deus não é estático. Em Gênesis, o Espírito até se movia na face das águas. Deus não é quadrado. O Deus que perguntou o que queres que eu te faça, também pegou saliva, colou, meteu no olho de alguém. O Deus que tocou e ressuscitou também permitiu que alguém lhe tocasse e fosse curado. Para de padronizar o Senhor. Para de padronizar. Para de se basear naquilo que você já viveu. Você já não é aquela criança. Na fé, você já não é menino. Na fé. Paulo está a dizer: quando eu era menino, andava como menino, comia como menino. Mas agora, deixa de dizer para alguém: agora, você já não é menino. Levanta a agachada. Você já não é menino. Você não é menina. Batizada há 5 anos, tua oração não passa de 5 minutos. Batizado há 10 anos, só faz jejum quando a igreja manda. Batizado há 5 anos, não sabe abrir. Se eu te falar agora, abre a mão, não sabe. Nós não somos meninos. Tempo da decepção. Eu não entendi o que aconteceu com Elias. E neste momento o Senhor quer falar com líderes. A Bíblia diz que o Senhor lhe perguntou: o que tu fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, a tua aliança, a intimidade contigo, e têm estabelecido altares, matado todos os profetas com espada, e somente eu restei, e eles buscam a minha vida para me tirarem. O tempo da decepção, da ingratidão. O povo que você lhes tirou dos seus costumes de idolatria. O povo que você lhes demonstrou que fogo pode cair, que chuva pode parar. É o mesmo povo que depois de algum tempo acabou se desviando. E eu sei que isso faz muitos líderes pararem. A dificuldade, o irmão que você jejuou com ele, orou com ele, que você declarou que não estava a casar, que não estava a alcançar, hoje já deixou de cooperar, hoje já deixou de servir, hoje está desviado no mundo. E isso decepciona. E Elias vai dizer: só restei eu. O sentimento de solidão, de pensarmos que só somos nós que sofrem, que somos abandonados por ovelha, que somos destratados quando não temos. E se calhar não é só para líderes, mas estou a falar aqui para alguns corações. Tinha muita força, tinha muita unção, mas chegou o tempo das decepções, da tristeza, da caverna, da fome, da seca, da fuga. Mas me alegra que o Senhor, quando o Senhor aparece, lhe fala: vai e retorna o teu caminho. Deus está falando para algumas pessoas aqui: ei, sacoda a tua Bíblia, levanta e volta a pregar. Ei, sacoda a tua Bíblia, levanta e volta a evangelizar. Ei, sacoda a tua... volta a discipular. Não carrega uma dor que é do Senhor. O povo é do Senhor. Se eles decidiram adorar altares, é com o Senhor. Pelo menos você pregou, pelo menos você ensinou, pelo menos você falou. Só não para, não se esconda. Na caverna não é o teu lugar, líder. Na caverna não é o teu lugar, pastor. Na caverna não é o teu lugar. Amada agachada. E uma coisa interessante, o Senhor fala no capítulo 18, no versículo 18: contudo,
Não, vamos recuar. O Senhor diz no versículo 11, 19: sai, põe em pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, com um grande fogo de rocha. O Senhor lhe disse o quê? Sai, põe-te de pé sobre o monte do Senhor. E disse o quê? E falou o quê? Na Bíblia fala. Um vento grande e forte rasgou
e continuar. E vocês também não vão. Pedro, tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero dizer para alguém: tem palavra de vida eterna disponível para mim, disponível para ti, disponível para nós. Palavra de vida eterna. Lamada Gachana. Palavra de vida eterna. É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos dá vida. É a palavra que nos levanta de tantas decepções, de tantas calúnias, de tantas perseguições. Mas quando ouvimos: bem-aventurado aqueles que por conta do meu nome sofrerem injúria, perseguições, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Não desista da palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Ela será vida, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus. É lâmpada, é luz, é lâmpada, é luz, é lâmpada, é luz. Lâmpada agachada. É lâmpada. É luz para o teu caminhar. É água para a tua sede. É alimento para a tua fome. É energia para o teu cansaço. É consolo para as tuas dores. Às vezes nos sentimos tão sozinhos. E a gente quer procurar nos homens companhia, consolo. Quantos de nós, quando o problema bate, tenho que ligar na minha irmã, tenho que ligar na minha tia, tenho que ligar na minha amiga, e depois começamos a entrar em depressão porque ninguém tem tempo para nós? Porque infelizmente no momento mais apertado parece que nem todo mundo está ocupado. Porque você não entendeu que só tem uma pessoa que fica, e é Jesus. E Jesus é a palavra. Quando a tristeza apertar, dobra o teu joelho e fala com Ele. Quando você viver uma coisa que você nem conseguir explicar ou responder, dobra o teu joelho e fala com Ele. Eu posso te falar uma coisa, mas nada vai acontecer. Mas uma palavra vinda de Deus foi suficiente para fazer alguém que estava morto 4 dias e já cheirava mal sair. Uma palavra vinda de Deus foi suficiente para fazer alguém que era injusto e roubava das pessoas decidir restituir tudo aquilo que ele tinha roubado. Uma palavra vinda de Deus foi suficiente para fazer uma prostituta que já teve 5 homens e o que tinha no momento não era dela, esquecer tudo o que tinha para fazer e começar a anunciar a boa nova que era Jesus na Samaria. Então o que essa palavra não tem poder para fazer na tua vida? O que essa palavra não tem poder para fazer? Por que procurar outros refúgios? Por que depositar na bebida, nas drogas, em mulheres, em homens? Por que se rastejar nas pessoas? Existem pessoas que têm sede por serem notados, por terem carinho, porque são carentes. Por que querer no quimbanda, na feitiçaria, para essa enfermidade passar? O que essa palavra não tem poder para fazer? Irmã Nair, você só está falando de Bíblia. Tá bom, agora eu vou te falar da minha vida. De Viana, sem padrinho na cozinha, uma família simples. Mas o Senhor quando falou, quero usar a tua voz para impactar nações. Ninguém estava lá, ninguém ouviu, mas hoje todo mundo vê que quando Deus fala, acontece. Não sei com que problema você veio. Igreja, se coloca em pé. Não sei com que problema você veio, que situação tem te cercado, não sei o que tem mexido com você, mas eu vim como mulher de Deus declarar: lugar da promessa
Existe um novo tempo. Sabe qual foi o tempo de Elias? Elias foi arrebatado. É carro de fogo que lhe levou. É tempo, é tempo, é tempo de andarmos no carro de fogo. Existe uma nova dimensão, um novo tempo para nós vivermos. Fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos. Novo tempo. Ninguém olha para mim. Fecha os seus olhos. Levanta as tuas mãos.